Diz assim a palavra do nosso Deus: cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? E se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, manhã de festa, manhã de alegria, manhã onde nós teremos a oportunidade de prestigiar o culto que as crianças da creche oferecerão a Ti através das canções. Culto que começou quando lemos a Tua palavra no início do culto, cantamos a Tua palavra através das canções, oramos a Tua palavra agora na intercessão, e agora que o Senhor fale conosco através do texto bíblico, palavra do Senhor inspirada, transmitida, para falar aos nossos corações. Aquieta a nossa alma, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui, mas eu queria fazer uma pesquisa popular. Quem aqui já viajou para um lugar distante pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Não, vocês estão muito tímidos. Quem levanta? Aí, ó, bastante gente, né? Na verdade, quem não viajou também tem o desejo de viajar algum dia para um lugar longe, né? Mas espero que você deseje viajar para um lugar longe e voltar para sua casa. Não aquela ideia, não, quero voltar e nunca mais voltar para casa, né? Viajar bem longe e que ninguém me veja mais. Mas a verdade é que viagem é um tema recorrente nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela sempre está falando de deslocamentos. Gente que sai de um ponto A e vai para um ponto B. E o salmo que nós lemos, ele começa com uma informação muito importante, dizendo que é um cântico de peregrinação. É verdade que a palavra peregrinação nós não usamos costumeiramente no nosso dia a dia. Se você tentar caçar nas suas memórias, pense quando foi a última vez que você usou a expressão peregrinação para alguma coisa. Ela não é muito usual. Nós poderíamos atualizar essa expressão dizendo que são cânticos de viagem. Existem algumas versões da Bíblia que dizem que são cânticos de romagem, que nos dá aquela ideia muitas vezes católica de gente de todos os lugares rumando para uma cidade supostamente sagrada. Mas o salmo que nós acabamos de ler, ele basicamente é uma música para se cantar enquanto viaja. É uma música para se cantar enquanto você está caminhando, peregrinando de um ponto para o outro. Por isso que essa informação desse salmo, ele é muito importante. Cântico de peregrinação ou música de viagem. Todo mundo tem uma playlist que utiliza em algumas viagens. O pastor Rodrigo, ele tem várias playlists no Spotify, uma melhor que a outra, e sempre quando eu vou viajar, eu roubo a playlist dele. Mas a gente tem esse costume. Músicas que de certa maneira vão nos ajudar em nossa viagem. E é interessante, meus irmãos, porque haviam ocasiões no calendário anual do povo de Israel, em que o povo de Deus, que morava espalhado por todo o país, eles deveriam
caminhar rumo a Jerusalém. E inevitavelmente caminhar para Jerusalém é subir morro acima. Em várias passagens do Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo: subamos a Jerusalém. Porque Jerusalém ficava no ponto alto, numa montanha, nas terras da Palestina. E então, algumas vezes do ano, todos os judeus, eles saíam das suas cidades, dos seus povoados, não importavam onde eles estivessem, e eles tinham que caminhar, viajar, peregrinar para Jerusalém. Nós temos a festa do Pentecostes, por exemplo. Lá em Atos 2, a gente tem a informação de gente vindo de todas as regiões do mundo, encontravam-se em Jerusalém. A festa da Páscoa, as pessoas, elas deveriam sair da sua cidade e ir para Jerusalém, celebrar a Páscoa em Jerusalém, a cidade santa. E no caminho, eles tinham essa seleção de salmos de peregrinação, que também eram conhecidos informalmente como salmos do caminho. Eram salmos, músicas para você cantar enquanto estava viajando. E o Salmo 121 é um desses salmos. O próprio Senhor Jesus, quando ele era criança, e você conhece a história de quando Jesus era criança e ele vai com seus pais para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele sai lá de Nazaré, enquanto estão indo pelo caminho até Jerusalém, eles estão cantando e cantaram também o Salmo de número 121. Agora pense uma coisa: a maneira como nós viajamos e caminhamos hoje é muito diferente da maneira como eles viajavam e caminhavam naquela época. Nós temos que fazer esse raciocínio, entender essa diferença. Eles não estão caminhando no shopping com tênis confortável, ruas iluminadas ou ruas asfaltadas. Eles não têm muitas placas de sinalização. Pense nessa gente, nessa multidão vindo de toda parte do país. E eles estão com os pés inchados e cansados. As sandálias que eles usavam eram sandálias desconfortáveis. É aquele tipo de sandália que, se você pisasse numa moeda, você sabia se era cara ou coroa. As pedras alfinetando os pés durante essa caminhada, pés empoeirados, poeira na cara de quem andava na frente, joelhos cansados, doendo, exaustos do trajeto, sem um posto Ipiranga para passar no meio da viagem e comer um lanche. Tá certo que eles não tinham graal para comprar uma coxinha, um café e pagar R$ 89,90. Mas eles não tinham nada disso. Eles estavam tensos por conta dos perigos do trajeto. Poderiam ser assaltados se ficar alguém doente. Quem vai nos socorrer nesse momento e nesse caminho? Loucos para chegar em Jerusalém o mais rápido possível. E a única coisa que eles tinham era essa canção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de caminhar no escuro, em um lugar perigoso. Eu lembro que quando eu e a Adriana, minha esposa, que vai coordenar aqui o ensaio das crianças, a apresentação, a gente namorava. Teve uma época que ela morou na casa dos irmãos dela, e era um lugar longe, mais longe. E assim, do trajeto do ponto de ônibus até a casa dos irmãos era um breu danado. E aí quando eu levava ela para a casa do irmão dela, estava tudo bem, mas eu tinha que voltar tarde da noite sozinho naquele breu. Aí uma das coisas que eu fazia era ficar cantando. Eu queria assoviar, mas eu não sei. Mas quem de nós, às vezes tenso por conta de um trajeto escuro e tenebroso, não começou a tentar cantar algumas músicas ou assoviar?
Porque a música, ela tem esse papel de se tornar quase que um companheiro na nossa jornada de vida. Então, esse povo, eles tinham que ir para Jerusalém, e eles tinham essas músicas, que não só eles cantavam, mas músicas que lembravam, que ensinavam, que falavam sobre Deus. Então isso é para a gente se ambientar com o contexto da peregrinação. O que significa uma viagem naquela época? E aí então o Salmo começa com uma expressão muito interessante: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Inclusive esse é um texto muito conhecido de toda a Bíblia. Quem aqui nunca ouviu essa expressão, seja o crente ou não crente? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Lembre-se, eles estão rumando para Jerusalém, e eles passavam por muitas montanhas, e eram muitas montanhas. E em certas ocasiões, essas grandes e gigantes montanhas causavam medo nos viajantes. E por que causavam medo nesses viajantes? Porque quando nós lemos ou ouvimos esse salmo, por vezes ao ouvirmos a expressão eleva os meus olhos para os montes, alguns desavisados podem acreditar que ele está crendo e achando que o socorro e a segurança vêm dos montes, das montanhas. Mas o que esse salmo está mostrando é completamente diferente disso. O que traz medo, perigo para eles é justamente os montes, a montanha. Porque o que essa paisagem extremamente perigosa podia preparar para eles? Quando eles olhavam para as montanhas, eles não estavam falando do socorro que vem na montanha, mas o que eles poderiam esperar de socorro em meio a um cenário tão hostil para eles? Então a ideia era sempre oposta. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e pensamos em montanhas, em montes, nós temos duas coisas muito importantes. Primeiro, é que a montanha era o lugar propício para ser um esconderijo de ladrões e assaltantes. Inclusive, o rei Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele buscou abrigo nas montanhas. E o rei Saul não pôde encontrá-lo, porque a montanha provia abrigo suficiente para uma emboscada ou para um esconderijo. Tanto que foi numa montanha em que Saul entrou numa dessas grutas, e ele não percebeu, mas Davi estava ali, e podia inclusive ter matá-lo, mas Davi foi lá e cortou só parte do manto de Saul. Então, a montanha era um lugar perigoso. Um assaltante podia estar ali, um ladrão podia estar ali, uma gangue podia estar ali, para atacar você durante o seu trajeto. A montanha também representava o lugar de prostituição em Israel. No Antigo Testamento nós vamos ver que os postes de ídolos, os altares ofertados a ídolos, a deuses estranhos e estrangeiros, eles eram colocados no alto dos montes. E então os israelitas, ao invés de se devotar a Yahvé, eles se devotavam a esses deuses. Eles estavam se prostituindo. Ao invés de manter fidelidade com o Senhor, eles traíam o Senhor com deuses pagãos. E aí então os peregrinos na viagem estão olhando para essas montanhas e dizendo: da onde terei ajuda? Porque eu elevo os meus olhos para os montes e vejo os perigos que estão à espreita. De onde me virá o socorro? Onde terei solução? E o homem e a mulher prudente, eles sabem que quando olham para o monte, eles precisam de proteção, precisam de socorro. Então o Salmo começa com esse cenário de medo, esse cenário terrível. Mas o salmista depois ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor.
O meu socorro vem do Senhor, e Ele fez o céu e a terra. E esse salmo ele não serve apenas para aquele pessoal, mas serve também para a gente. Porque nós também estamos em peregrinação, e ainda que nós não tenhamos aqui em Bauru, propriamente dito, grandes montanhas, mas nós olhamos sim as montanhas do nosso cenário e vemos coisas e cenários que não nos dão esperança. Nós vemos deuses espalhados por todo lado, nós vemos perigos à espreita por todos os lados, em todos os lugares. E nós também, tal como eles, estamos perguntando: elevo os meus olhos para os montes, para o meu redor, de onde me virá o socorro? O que pode me proporcionar e me prover esperança? Por isso que esse salmo não é só para aqueles viajantes, também é para nós que também somos viajantes nesse mundo. E aí ele reforça que a nossa ajuda, o nosso socorro, ele vem do Senhor. E ele não só enfatiza que vem do Senhor, mas ele diz: porque o Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que tudo. E esse salmo é tão maravilhoso porque a palavra Senhor, ele aparece muitas vezes, ele aparece 5 vezes, em 8 versículos, sempre dizendo a maneira como o Senhor se coloca guardando o seu povo. Esse é um salmo que está repleto da presença do Senhor, para mostrar que a presença do Senhor, ela também está no nosso caminho, na nossa peregrinação, na nossa viagem. E o salmo está reforçando que nada, absolutamente nada, foge do controle absoluto do Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra. Então você vê um monte alto, olhe para cima mais ainda, porque o Senhor é o Criador do céu. Você está com perigo do caminho da terra, olhe para a terra e veja que o Senhor também é o dono da terra. O que o salmista está nos lembrando é que não importa o que você veja por aí, não importa aquilo que te dá medo, Deus fez o céu e Deus fez a terra, o Senhor fez tudo. É isso que o salmo ele quer reforçar. Quando você olhar para os montes, eles derem medo, olhe para cima, mais ainda, e veja que o nosso Deus é o Senhor de tudo. E aí o salmista ele continua no verso 3 e 4, mostrando que esse Deus, esse Senhor maravilhoso, ele não dorme, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A primeira expressão aqui é sobre os pés vacilantes. Lembre, o caminho nas viagens da Palestina não era um caminho regular. O solo, ele não era igual. Ele era um terreno acidentado, cheio de terrenos irregulares e buracos disponíveis. E o salmista está dizendo: o seu pé não vai sequer torcer, você não vai cair. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Vacilar aqui significa dobrar, escorregar. Ele não permitirá isso durante a sua viagem, a sua trajetória. Não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Qual é a diferença de dormir e dormitar? Dormir é o sono profundo mesmo, aquele que você ronca, aquele que você dorme, que você acorda até bêbado de tanto sono que você teve, que você dormiu. Aquele sono que para alguém te acordar é difícil.
Dormitar é aquele cochilo. Sabe quando você está igual na pregação? Né? Você está meio assim, ó, e daqui eu vejo tudo, viu? Ó. Ou quando você está na estrada, que você fala, vou aguentar firme, mas você dá aquelas pescadas. O que o salmista está dizendo é que Deus, Ele não dorme profundamente, e nem sequer tira um cochilo, quando se trata da nossa jornada. Mas existe um problema, porque muitas vezes a gente acha que Deus dormiu. Em muitas coisas da nossa vida, a gente acha que Deus cochilou, que Ele vacilou. Ele piscou e a coisa não aconteceu como tinha que acontecer. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Mas aqui a gente tem um paralelismo de negação muito forte que é reforçado por 3 vezes. Olha só, Ele não permitirá, não dormitará, não dormita, nem dorme. Não, não, não e não. O salmista está dizendo isso para que a gente não tenha qualquer dúvida de como Deus se porta diante da nossa peregrinação e da nossa viagem. E aí então, o verso 5, 6, 7, 8, o salmista vai concluir dizendo que Ele nos guarda até o fim. O Senhor é quem guarda você. Diretamente. Quem guarda você não é o pastor da igreja. Tem gente que acha que é o pastor da igreja que guarda, né? Ó, você tem que ter a cobertura espiritual do pastor. A única cobertura que eu posso te dar é de morango ou de chocolate se a gente for na sorveteria. Ou se for em casa ao jantar e eu fizer um sorvete. Quem sou eu, meus irmãos? Quem é qualquer ser humano que pode guardar você? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Que expressão maravilhosa essa! Quando foi a última vez que você reparou na sua sombra? Quem repara em sombra é criança. Até a gente entender o que significa o movimento do sol, da luz em relação ao objeto, a gente fica imaginando, que trem estranho é esse? Tem um outro de mim do meu lado, fazendo os mesmos movimentos que eu faço. Tente fugir da sua sombra, é impossível. E o salmista aqui, ele está usando uma expressão de absurdo, dizendo, o Senhor é a sombra à sua direita. É quase que um arco-íris. Quando nós olhamos um arco-íris do céu, a gente se lembra de Noé, da aliança que Deus fez com Noé, de que nunca mais derramaria o seu juízo na terra através de água, de chuva. A sombra é quase que também um sinal de Deus no nosso cotidiano, para você lembrar dela hoje, quando você estiver andando na rua e ver a sua sombra, falar, puxa, a Bíblia diz que o Senhor é a minha sombra à minha direita. Ele é como a sombra à minha direita. Ele está comigo. O Senhor é quem guarda você. E aí o verso 6, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. A grande ênfase desse verso é que você não precisa temer mais qualquer ambiente. Se o Senhor guarda você, e a palavra guardar aqui é vigiar, é olhar. Se Ele assombra a sua direita, você não precisa temer o sol, não precisa temer a lua, você não precisa temer mais nada. E Ele diz algo também maravilhoso. Ele não só guarda você de todo mal, mas Ele guarda também a sua alma. João no capítulo 17, Jesus na oração dele, ele diz, Senhor, não os peço que os livre do mundo, mas que os guardes do mal.
Jesus reforçando esse ministério tão maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 7, verso 5 da segunda carta, ele diz que ele estava enfrentando lutas por fora, temores por dentro, mas o Senhor, que é o Deus de toda consolação, estava com ele. E só nesse trecho, 5 vezes aparece a expressão guardar. Olha o cuidado de Deus, de não tirar os olhos. Na carta de Judas, no primeiro versículo, Judas está saudando aquela igreja dizendo: todos os santos que são guardados em Cristo Jesus. Como a Bíblia reforça esse ensino maravilhoso. E ele encerra esse salmo dizendo que não é só na entrada e na saída, mas fala que é para todo o sempre. Esse salmo não é apenas uma coisa local, mas é um cântico também da nossa peregrinação. Esse salmo, meus irmãos, minhas irmãs, também precisa falar profundamente às nossas vidas e aos nossos corações. Não porque nós estamos indo para Jerusalém, mas porque nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Não porque você está saindo de férias em dezembro, indo para a praia, mas porque nós estamos numa viagem muito maior. Nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém celestial. E a nossa vida, ela está dentro desse enredo. Assim como na Bíblia nós vemos o povo saindo do Egito, indo para Canaã, que é uma espécie de prelúdio da nossa história, onde nós estamos saindo do mundo de hostilidade, horror, sofrimento, retratado pelo Egito nas Sagradas Escrituras, e indo também para a terra prometida. E é por isso que em toda a Bíblia, nós também somos chamados de peregrinos, estrangeiros, forasteiros. A Bíblia reforça várias vezes que a nossa pátria não é essa, mas é a celestial. E como é que nós chegamos seguros no destino final? Essa é a pergunta. Como é que nós chegamos seguros no destino final? E eu quero aqui fazer algumas aplicações bem rápidas desse texto para as nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, é que o Salmo, ele não diz em nenhum momento que as encrencas não aparecem. Percebeu isso? Em nenhum momento ele diz que você não terá dificuldades ou percalços no caminho. Mas esse salmo está enfatizando que Deus está conosco nessa estrada. E essa é uma mensagem poderosa, porque tem muita gente aí vendendo coisa errada para você e para mim. Tem gente que diz que vida com Deus é sinônimo de triunfo sem luta, de vitória sem batalha, de conquista sem sofrimento. E essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que nós estamos numa viagem perigosa. Eu e você, e é por isso que você sofre. É por isso que talvez você chegou aqui nesse domingo, hoje, o pó da rabiola. Porque a sua semana foi difícil. Você quer que o seu ano vire logo, porque você não aguenta mais 2024. Porque foi um ano que bateu em você com força. Mas você ainda está aqui. Porque o Senhor, Ele continua sendo aquele que nos guarda. E quando nós olhamos para a Bíblia, esse evangelho fake, ele é desmascarado. Paulo, quando ele escreve também a segunda carta aos Coríntios capítulo 11, ele vai falar que passou sofrimento mais que qualquer um. Mais naufrágios, mais açoites, mais perseguições. Olha como Jesus foi tratado. Quando nós olhamos para os homens de fé em Hebreus, a galeria dos homens e mulheres, eles morreram nas arenas, foram cortados ao meio.
O que para muitos parece ser contraditório, para nós é o cuidado do Senhor. Porque o nosso prêmio, a nossa garantia e a nossa grande a promessa não é chegar bem no final do ano, mas é chegar bem na Nova Jerusalém, é concluir o trajeto. Então a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos ser encorajados e reforçados: não pense que a vida vai ser um caminho de flores. A palavra do Senhor não garante, não promete isso a você. Mas o que a palavra do Senhor nos promete é que em todo o nosso trajeto, o Senhor estará conosco. E por várias vezes, Ele diz que no caminho perigoso, Ele nos manterá firmes. Firmes. Até que eu e você possamos alcançar a grande coroa da vitória. Um segundo ensino desse texto, meus irmãos, é que nós precisamos perceber os sinais de Deus ao longo da jornada. E às vezes o que nos impede de ver os sinais de Deus ao longo da jornada é a murmuração, é a ingratidão, é ficar reclamando da vida, reclamando de tudo. Pensa quantos sinais simples e sucintos, muitas vezes, Deus está fazendo para mostrar: ei, eu estou com você. Está difícil, mas olha o que eu estou fazendo. Talvez eu não esteja fazendo o que você quer, o que você orou, o que você pediu, o que você fez campanha para ter. Porque nem sempre isso que você está querendo, pedindo, orando, é o que eu quero para você. Mas eu estou com você. Você dormiu numa cama hoje, não dormiu? Você não está pondo um tênis hoje? Acho que você já tomou um café da manhã. Você tem um lugar para almoçar hoje. Hoje você vai poder chegar em casa na hora do almoço, se estiver muito quente, ou no final do dia, e tomar um banho, uma água boa, morninha. Você pode pegar o seu celular aí e usar a internet. Sinais do Senhor, que muitas vezes nós não agradecemos. O Senhor cuidando da gente. Você tem alguém para poder dar bom dia. Tem alguém que liga para você, que manda no WhatsApp: e aí, como você está? E tem uma outra coisa que nós paramos, né? Nós não compartilhamos mais das bênçãos do que Deus faz no nosso dia a dia. Quando foi a última vez que você compartilhou com alguém uma coisa que Deus fez na sua vida? Quando foi a última vez que alguém compartilhou com você alguma coisa que Deus fez na sua vida? Às vezes é mais interessante falar do time de futebol, do tempo, do cenário político. Mas como é maravilhoso quando a gente fala assim: viu, posso te contar uma coisa que Deus fez na minha vida? Eu tenho um testemunho para contar. Essas são as placas, são sinais de Deus ao longo da nossa jornada. Converse com seus irmãos, converse com as suas irmãs que estão no caminho, porque nesse caminho tem uns que já estão mais adiantados e outros que estão mais atrás. E como é importante a gente interagir, quem está lá na frente gritar para quem está lá atrás, falar: olha, pode vir que está tudo certo. E quem tem mais atrás, você vai falar assim: ó, persevera aí. Há uma promessa de que Ele vai nos guardar. O caminho é perigoso. Você olha para o monte, você pergunta: de onde me virá o socorro? Mas olha, o seu socorro vem do Senhor. Terceira aplicação, meus irmãos, e essa é muito séria. A gente pode achar que o maior problema dessa vida é a estrada, mas não é a estrada. O maior problema dessa vida é a gente não estar nessa estrada. Porque olha só que interessante, esse salmo é escrito para o povo de Deus que vai para Jerusalém. Eles estão sofrendo medo, estão cantando as verdades do Senhor, mas eles estão indo para Jerusalém. O problema é para quem nem está indo para Jerusalém.
Talvez você ache que nasceu no caminho para Nova Jerusalém, mas a verdade é que todos nós nascemos fora desse caminho. Todos nós nascemos fora dessa estrada, fugindo dessa estrada, correndo para longe de Deus. A única coisa que nos colocou nessa estrada foi a morte de Jesus Cristo pelos meus e pelos seus pecados. E a única coisa que pode nos colocar nessa estrada é se nós nos arrependermos de todo o coração e fazemos de Jesus Cristo o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Porque às vezes a gente brinca com Deus, a gente acha assim, né? Não, eu tenho Deus no meu coração, e você acha que isso faz com que você automaticamente esteja na estrada. Mas eu tenho uma notícia para te dar: isso não te faz entrar na estrada. Você ter simpatia, sou simpático a Deus, a Jesus Cristo, isso não te faz estar na estrada. A única coisa que te faz entrar nessa estrada é se um dia você se arrependeu. Se você falou: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego ao Senhor a minha vida. Porque pior do que estar numa estrada perigosa é não estar em estrada nenhuma. É não ir para nenhum lugar. Na verdade, a gente sabe que existe um outro caminho que leva à perdição. Se não fosse a graça de Jesus, nós estaríamos fora da estrada para Nova Jerusalém. Nós não seríamos peregrinos, não seríamos ninguém dos que estão no caminho. E nós estamos numa data propícia, é o nascimento de Jesus. Sabe que Jesus, ele não faz questão nenhuma de ser lembrado nessa data, se eu e você não colocarmos ele como centro da nossa vida, do nosso coração. Será apenas um feriado para você descansar, a não ser que ele passe a fazer sentido na minha e na sua vida. E por fim, meus irmãos, a quarta aplicação é que a maior promessa desse salmo é que o Senhor guardará a nossa entrada e a saída é cumprida na cruz do Calvário. Isso não é um será, mas é algo que aconteceu. É algo que aconteceu. O próprio Jesus, ele diz em João 14, eu sou o caminho. Como eu disse em Judas 1, o Senhor Jesus é aquele que nos guarda. Hebreus capítulo 10 diz que o sacrifício de Jesus nos proveu um novo e vivo caminho. Esse, desde agora para sempre, foi cumprido na cruz do Calvário. E só tem parte com essa promessa quem crê naquele que foi pendurado no madeiro, que morreu e ressuscitou. Então quero, meus irmãos, concluir dizendo que esse salmo, ele nos mostra que a nossa vida cristã também é uma jornada. Não é uma vida sem perigos ou sem problemas. Nós não somos cegos quanto a esses problemas, mas nós não precisamos ser temerosos. Essa é a grande promessa bendita. E eu quero encerrar com uma frase de um livro muito conhecido, que se chama O Peregrino, de John Bunyan, que foi uma história que mostra a trajetória de um homem chamado cristão até a cidade do Monte Sião. E durante essa trajetória, ele vai passar por inúmeras diversidades, mas ele chega no caminho. E quando ele está já chegando na cidade celestial, ele diz o seguinte: me vejo agora no término de minha viagem, meus dias de trabalho concluíram, vou agora ver aquela cabeça que por mim foi coroada de espinhos, e aquele rosto que por mim foi cuspido. Até agora a fé tem me dirigido, porém, em diante,
será aquele cuja companhia constituiu minhas delícias. Tem-me agradado ouvir falar do meu Senhor. E onde quer que eu tenha visto na terra o rastro de seus pés, ali ansiei por também os meus pés. Seu nome tem-me sido mais aromático que os mais deliciosos perfumes, e a sua voz docíssima, e mais desejei eu contemplar seu rosto do que o homem pode ansiar pela luz do sol. Sua palavra tem-me servido de alimento escolhido e de antídoto contra os meus desmaios. Me susteve e me guardou de minhas iniquidades. Sim, meus passos fortaleceu em seu caminho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.